Ó Espírito de poder, ó Espírito de glória, enche a casa, Pai querido, enche de glória, oh aleluia, louvado seja o nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos que creem, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor nessa noite, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aquele que eu esqueço o nome, da aprovação, de quantas as provas que eu já passei, aleluia. Oh, glória a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, amém? E eu tenho ido em alguns lugares e tenho feito alguns trabalhos, e a desculpa tem sido grande, irmãos, eu chego cansado do trabalho, 8 horas da noite eu estou dormindo, e a gente percebe, irmão, nas lojas que eu vou às vezes, né, que eu tenho que pagar conta, alguma coisa, as pessoas dizem, eu fui de uma igreja, antes eu ia, e a gente percebe que eles não estão percebendo, irmão, que se nós não perseverarmos, aleluia, um dia nós seremos assim também. Um dia eu fui, um dia eu era na igreja, irmão, porque Satanás, aleluia, vai, aleluia, fazer de tudo, e o mundo e tudo que há no mundo, para que nós, aleluia, deixamos a casa de Deus, deixamos a oração, aleluia, e deixamos a presença de Deus, aleluia, em nossas vidas. E às vezes as pessoas dizem, não, mas eu estou lá em casa, eu oro. Se a pessoa não consegue vir na igreja, porque não está orando em casa. Assim foi aquele homem chamado, aleluia, Zacarias, que estava orando, e veio, eu vou ler uma condenação lá, está bem no meio na abertura aí, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, rebalabassuri de canta, tivemos na segunda-feira, né, uma palavra de Deus poderosa, e agora Deus vai falar de novo nessa noite, aleluia. Oh, lembra que sempre quinta-feira era um culto de mais público, né? E muitos mudaram, muitos não dá, agora eu tenho uma empresa, mas você veio, para adorar o Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança de um passado vem e querem nos fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não querem a gente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, não dá bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás. Foi Cristo na cruz, tudo já venceu, pois ele não se lembra mais. Eu canto a glória de Deus, aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, onde a vida coberta está, pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investiram no rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Paulo escreveu os Romanos 8, nenhuma condenação há quem está em Cristo, aleluia. Que anda segundo o Espírito, aleluia. Todas as provas que eu já passei,
É tão difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador, lembrança de um pássaro bem, mas querem nos fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não querem na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, por Cristo na cruz tudo já venceu, pois dele não se lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, onde a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investida no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Oh, aleluia. Nenhuma condenação, uma condenação há para quem está em ti, Jesus, onde a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investida no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, querido Senhor. Oh, aleluia. Querido Senhor. Oh, aleluia. Nenhuma condenação há. Você sabe que a acusação, eu estava comentando com a irmã. Ontem eu comecei a orar às 3 horas, né? E aí eu orei à meia-noite, até 1 hora, depois voltei às 3, até mais ou menos umas 4h30. E eu sempre vou até 5, tinha que caminhar e eu não aguentei, né? E depois fui dormir e acusação para todo lado, amém, irmão? No sonho. E muitas vezes a gente fala, nossa, mas você orou de madrugada, e você falou com Deus, e de repente você vai dormir, é um bombardeio de acusação, viu? E o diabo acusando, e aí? Como é que você vai pregar agora? Quero ver você falar sobre casamento. Quero ver você falar sobre finança. Quero ver você falar sobre cura. Agora quero ver. E aí ele começa a bombardear, aleluia. E aí a gente acorda, vem assim, vem, aí eu dobro o joelho e ora de novo. E aí já era 6h30 da manhã, orando pela igreja. Aí eu peguei e falei, agora eu vou preparar as contas da igreja, né? Porque meu filho falou, prepara as contas da igreja, tira a foto e manda para mim. E ele estava esperando, né? Eu mandei para ele, estava em Mato Grosso, e aí ele já fez tudo, até eu estava atrasado, ele acertou. Então você vê aí, Deus começou a quebrar o diabo, meu irmão. Depois Deus foi dando outras bênçãos, meu irmão. E aí eu fui orando mais um período, hoje eu consegui acertar, fazer o meu feijão, aleluia. Olha, agora eu descobri, é só não colocar tempero, meu irmão, que ele não acerta. E aí eu fiz as coisinhas, coloquei no congelador. Agora eu vou comer um feijãozinho mais fresco, não é? E certamente alguns irmãos têm mandado alimento, têm trazido. Deus tem suprido. Meus celeiros nunca faltou, na verdade, né? E nunca vai faltar também no seu. Porque o diabo pode estar acusando você, falando também na sua mente, aleluia, e tentando, aleluia, desacreditar você. Mas assim foi com todos os servos de Deus. Até com Jesus ele tentou, aleluia, de estimular Jesus, desanimar Jesus. Mas ele não conseguiu, aleluia, porque Jesus sempre dobrava o joelho e orava. Aleluia, novamente, aleluia.
E Jesus vencia Satanás sempre, aleluia, dando uma palavra, está escrito, aleluia. Porque certamente ele quer muitas vezes combater a gente com a palavra. Então por isso que esse louvor é muito importante, amém? Você não tem condenação. Não tem condenação, aleluia. Às vezes pode até não estar com o bolso vazio, mas não tem condenação. Pode estar até com problema, mas não tem condenação. Pode até estar passando multa, mas não tem condenação, aleluia. Porque Jesus, aleluia, é quem dá vitória. Vamos adorar o Senhor nessa noite, bendizendo o nome de Jesus, aleluia. Coloca aquele como Zaqueu, aleluia. Vamos adorar como Zaqueu nessa noite. Você viu que Zaqueu, quando Jesus chegou, Zaqueu estava escondido em cima de uma árvore de cicrônio. E Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu entrar na sua casa, aleluia. Você viu, Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas Jesus já sabia até o que estava no coração de Zaqueu, aleluia. Talvez nesta noite você está querendo, aleluia, ver Jesus nesta noite, aleluia. Talvez você está fazendo um esforço, mas Jesus já está vendo você primeiro, aleluia. Já sabe, aleluia, que está no coração. E ele disse: Zaqueu, desce depressa, aleluia. Hoje convém, aleluia, entrar na sua casa. Oh, Deus seja louvado, oh, Deus seja agradecido, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, oh, Deus, nesta noite, oh, Deus seja comigo agora. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, exaltado seja, vai dando glória. Abraão se fortaleceu dando glória. A Bíblia diz que Abraão estava na prova e Abraão glorificava. A Bíblia diz que Abraão venceu a prova dando glória a Deus, aleluia. Conta a esperança de crer dando glória a Deus, aleluia. Vence a sua prova nessa noite dando glória. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Cante comigo, você precisa de Deus nessa noite. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz, pago tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina-te santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o bem maior. Vai em mim. Como Zaqueu, quero subir, oh, aleluia, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso desse Senhor, aleluia. Eu preciso de ti, ó Pai. Fala pra ele nessa noite. Sou pequeno demais, me dar a tua paz, deixo tudo pra te servir. Oh, aleluia, deve entrar na tua casa. Entra na minha casa, entra na minha
ensina-me de santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é bem maior. Pai, milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, será todas as feridas, e ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz milagre em mim. Oh, faz um milagre agora, Deus. Seja o nome de Jesus. Oh, glória seja dada em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ainda uns 2 minutos de glória. Oh, a Bíblia diz em Atos que eles foram no templo e deram glória. A Bíblia diz, aleluia, 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 aleluia. Os anjos diziam, glória a Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que há e aquele que há de vir, aleluia. Oh, a Bíblia diz que todos os anjos te adoram. Ah, vai que o Salmo diz a palavra, venha ao Senhor dos exércitos louvor, vós ministros seus, aleluia. Vós homens e mulheres e donzelas, ah, vai cantando seus anjos, adora, que são valorosos em poder, aleluia. Ah, vai cantando o Salmo 100, vai cantando diz, aleluia. Ah, vai cantando louvor, vai querida. Ah, vai cantando os jovens, as crianças. Ah, vai cantando louvor, vai cantando para calar a sua. Nós somos ovelha do seu pasto. Oh, bendito és tu, ó Deus. O Salmo 62 diz que ele é Pai do órgão, da vida do juiz, aleluia. Oh, a Bíblia diz, Salmo 62, quando viu, ó Deus, o teu cordeiro no teu santuário, na frente e na fita diz, é mundo tocando e cantando, aleluia. E Deus repreendeu as feras dos canaviais e repreendeu aqueles que cobiçam o ouro e a palha e prata. Ah, hoje nós vemos que tudo que vem é por causa do dinheiro, é muita ganância, é gente deixando a igreja por causa do dinheiro, é gente matando por causa do dinheiro, gente enganando. Aí a palavra do Senhor diz, aleluia, que louvava e orava, para repreender todo demônio que quer cobiçar, aleluia, a prata, o ouro, saqueadores, ó Pai, em nome de Jesus nós adoramos agora. Repreenda nessa noite, ó Deus, e todo mal, ó Deus Santo, aleluia, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus, amém. Quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia, diga. Abre as vossas Bíblias, abra as vossas Bíblias, que é a palavra certa. Vamos meditar e aproveitar o tempo que temos. Em Êxodo, bem no começo da Bíblia, você vai abrir na Bíblia, Gênesis, aí você vai vindo, aleluia, aí você já vai chegar em Êxodo, aleluia, que quer dizer a saída, né? Êxodo quer dizer a saída, escrito por Moisés, aleluia. E certamente nós precisamos examinar a palavra de Deus, amém? Porque certamente Jesus disse, vós não credes, aleluia, o que escreveu Moisés, também não credes em mim, aleluia. Quer dizer que tudo que está escrito por Moisés, aleluia, também testifica de Deus, aleluia. E vamos ter alguns exemplos aqui e ver o que aconteceu, aleluia, com o povo de Deus, amém, na sua jornada e na sua caminhada. Êxodo 17, todos acharam, amém? O irmão ali está com alguma dificuldade de achar aí, irmão. Se o irmão tiver, eu vou abrindo e passando para o irmão ali, né? Glória a Deus, né? Não aceitou Jesus, está firme, né? Vim nos cultos no domingo.
Glória a Deus por isso, né? Aí, no capítulo 17 está escrito assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para beber. Entendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E respondeu Moisés: por que contendes comigo? Por que me tentais ao Senhor? E tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nós fizeste-nos subir do Egito para nos matar de sede, e nós e a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só me resta-me aterdejar-me. Aleluia. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio. Aleluia. E vai, e eis que estarei ali diante de ti, e sobre, aleluia, a rocha em Horebe ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberás. Aleluia. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque, aleluia, tentaram ao Senhor, aleluia, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aleluia. Então você vê o problema, o que acontece. A igreja que estava ali, milhões de pessoas com Moisés, já estava acostumada às coisas que Deus fazia. Deus fazia o povo caminhar um período e provava. Depois fazia caminhar outro período e provava de novo. E Deus falou que eles eram provados, aleluia, em todo lugar. Você vê que eles acabaram de sair por uma prova e eles estavam com fome. E Deus mandou do céu maná, que a palavra maná quer dizer o que é isto. Amém? Ninguém descobriu até hoje o que é isso, também não. E tinha sais minerais, né, nessa erva, tinha tudo, amém, irmão? E toda manhã Deus mandava, aleluia. E o povo ainda queria mais e não se contentava. Então você vê, irmão, que era um povo difícil. E certamente nos dias de hoje você percebe que não é diferente. Todo mundo só fica querendo de Deus o que Deus tem para dar. E é tão interessante que Deus tem sinais nos céus e sinais na terra. O problema é que a pessoa, aleluia, já teve tantas coisas com Deus e muitas vezes fica mal acostumado, mesmo reclamando, murmurando, e acaba atrapalhando, aleluia, aqueles que estão na liderança, os pastores, os líderes que estão na frente do trabalho. Porque tudo que a pessoa faz, aleluia, aí vai chegando um tempo, ele corre, aleluia, até o pastor, até o líder, aleluia, somente para reclamar, somente para colocar, questionar, fazer coisas, aleluia, como tipo de contenda, aleluia, o caso das bênçãos de Deus. Muitas vezes as pessoas, eu dei o dízimo, eu dei oferta, mas não aconteceu nada. Eu estou indo no culto todo dia, mas nada aconteceu. Muitas vezes a gente não percebe, aleluia, que vai acontecer muitas coisas, aleluia. E você ainda está respirando aí, meu Deus te deu ar, aleluia. E você já deveria louvar a Deus, aleluia. Se você prestar atenção, essa roupa que você está vestindo, esse sapato, esse calçado, essa saia, aleluia, amém? Homens de calça, mulher de saia, que é o costume aqui no Brasil, e certamente, aleluia, foi Deus que deu, aleluia. E se você fosse escocês, andar daquela saia, aleluia, e com aquela fone do lado, aleluia, também foi Deus que deu, aleluia. Deus que deu fogo, que deu tudo para nós, aleluia, irmão. E muitas vezes a gente vem no culto e a gente não entenda que a gente pode causar problema, muito transtorno na obra de Deus. Porque muitas vezes a gente recebe livramento, recebe bênção da parte de Deus e a gente ainda não glorifica.
Eu mostrei ali para os irmãos no outro culto aqui, Deus mandando as bênçãos, mesmo. Empresários, você viu hoje o som, meu filho, pagou as contas, irmão? E você vê que ele é um padre, não sabe, é um homem de Deus, tudo, né? Tem algumas coisas que a gente sabe assim, que a gente não vai entrar em detalhes, mas né, ele tem semeada, viu, irmão? E até está gostando depois que eu faço uma oração no final, viu, irmão? E certamente, irmão, eu vou continuar orando para um dia ser um pastor da igreja, viu, irmão? E quem sabe dessa igreja, desse ministério, viu, irmão? Porque certamente não vai adiantar ficar reclamando, também, irmão? E muitas vezes o duro que você já tem que buscar a Deus para ter aquilo que Deus dá, para dar direção ao povo, e ao mesmo tempo você tem que aguentar crente murmurando na cabeça, né? Só reclamando, só isso, aquilo. Aí, ó. E você percebe que eles, aleluia, não está vendo, aleluia, que Deus não mudou. Ele é ontem, hoje e eternamente, aleluia, irmão. E certamente Moisés era aquele o qual o povo ia em cima. Moisés, agora, que a água está amarga, botaram cajada, a água ficou doce, aleluia, irmão. E Deus falou, olha, eu tenho provado esse povo nas águas de Meribá, de Marassá, aleluia, porque o próprio Deus diz através do Salmo, se endureceis o vosso coração, aleluia, não endureçais como fizeram nas águas de Meribá. Então hoje é um novo dia, hoje nós estamos tendo uma oportunidade nesta noite, aleluia, de vir até o altar de Deus. E certamente era difícil para Moisés. Porque Moisés, aleluia, era um homem já de idade nessa época, ele já estava avançado, ele não era muito novo. E Moisés atendia milhões e milhões de pessoas. E você vê que Moisés, aleluia, ficou tão assim, sem saber o que fazer, aleluia, que ele foi direto até Deus, aleluia. E disse, Deus está vindo pedrada, Deus está vindo crítica, está vindo murmuração, está vindo xingação, talvez estão falando até palavrão, aleluia. Hoje se vê que é isso que comporta assim, são torcidas organizadas, não é? Quando o time não vai, quando o time não ganha, às vezes o time já ganhou 10, perde uma, vamos expulsar o treinador, vamos mandar embora o roupeiro do time, vamos pegar todos os reis, vamos quebrar o carro na hora que eles chegarem, né, para fazer o treino. Se você prestar atenção, não é, não? O povo sempre está clamando, sempre murmurando. Mas agora a igreja de Deus, irmão, amém? Traz problema para o pastor. Como uma torcedora do time traz problema para o dirigente do time, a igreja, aleluia, aquele povão trazia para Moisés, aleluia. E Moisés falou, então Deus, o negócio está ficando feio. E eles estão já com pedra na mão, vão me apedrejar, vão me matar. Aí o que eu faço, ó Deus? E Deus certamente está sempre atento àqueles que servem a Deus, aleluia. Aqueles que estão na frente do trabalho são aqueles o qual Deus escolheu, aleluia, para estar na frente do trabalho. Então na hora, aleluia, do impossível, na hora do sobrenatural, aleluia, através dele, aleluia, que Deus faz maravilha, aleluia. Mas tem hora que é demais, amém, meu? Porque o Senhor tinha acabado de mandar maná. Se você prestar atenção, está escrito mais para trás, por causa do tempo, eu tenho que correr. Vocês vão ver que eles já estavam de novo, meu. Amém, meu? Eles não conseguiram lembrar, nossa, vinha toda manhã, descia como orvalho, aleluia, e nós comia, não faltava para ninguém, aleluia. E você vê que Deus cuidava de manhã e à noite, Deus mandava de dia uma coluna, uma nuvem, amém, na verdade, e à noite uma coluna de fogo, aleluia, irmão. E você vê que Deus andava em cima da congregação. Mas a congregação está mais para pelejar. Nesses dias, irmão, tem pessoas que eles não entendem como que é, amém? Às vezes você está na frente do trabalho. Porque muitas vezes eles vêm para cima da gente, amém, irmão? Qualquer problema começa a surgir um pouco mais e tal. É o pastor, não sei o quê. E tem gente, irmão, que já fala mesmo. E tem gente que começa a criticar o pastor, amém, irmão? E muitas vezes fala mal do pastor. E muitas vezes fala até bobagem, aleluia. Mas só que Deus, aleluia, disse Moisés, já que há um ponto de interrogação disso, Moisés, eu tenho, Moisés, uma coisa que eu vou fazer agora, Moisés.
Primeiramente, Moisés, eu vou estar na frente, aleluia. Eu vou lá para o Monte Horebe, e quando chegar lá no Monte Horebe, pega aquele mesmo cajado que você dava o bordão que você jogou na água, e com ele, Moisés, você vai lá, e você ferir a rocha, e quando você ferir a rocha, dará água para tu beber e todo o povo, Moisés, aleluia. Então você vê que Deus, aleluia, tem o poder nas suas mãos de fazer um milagre. Agora o que Deus não quer, que nós, aleluia, vemos receber bênçãos através da murmuração, aleluia. Porque Deus, aleluia, vai até dar a bênção, vai até entrar na provisão, aleluia. Porque certamente havia um intercessor diante de Deus, que era Moisés, e esse intercessor era responsável diante de Deus, aleluia. E certamente a liderança é o que está, aleluia, diante de Deus, levantando as mãos e sempre orando, aleluia, para que o povo seja abençoado. Isso é o papel do líder, do sacerdote. Mas tem hora que é demais, irmão. Você ora com as pessoas e recebe bênção, aí você vai lá, não vou lá na igreja porque eu estou com isso, estou aquilo. Você percebe, irmão? E Deus às vezes continua abençoando o trabalho, a obra das mãos, mas Deus vê que ele já é um murmurador, ele fica reclamando do culto, reclamando porque o culto termina 5 minutos atrasado. Se você vê todo esse tipo de coisa, aleluia, dá problema mesmo com o tempo, porque quando é um só reclamando, não dá, mas quando é a congregação inteira, você imagina um monte de homens e mulheres gritando: Moisés, nós estamos com sede, Moisés. É isso que está escrito ali, nós queremos água, Moisés, aleluia. Você vê, quando tem tempo que essa água não solta, a água não chove, que fecha a torneira, você vê que luta que é, não? Tem gente que começa a vender um galão, o preço aumenta, não? Porque a água é vida. Agora, um Deus que trouxe aquele povo a mim, sabia que o povo estava com sede. E não ia demorar muito, ele ia vir com a providência. Porque a Bíblia diz que antes de nós abrir a boca, Deus já sabe, aleluia, o que nós precisamos. Jesus falou: olha os passarinhos, olha os lírios do campo, e eles nem semeia e nem fiam, e nem Salomão vestiu tanto na sua glória uma roupagem assim. Assim o Pai cuida dos pardais, e como cuida do lírio, não cuidará de vós, aleluia, que é muito mais amoroso do que os animais e os pássaros, aleluia. Então por isso nós viemos aqui. Agora Deus colocando adiante, era tão interessante que Deus falou: eu vou estar, aleluia, no cume do monte, aleluia, irmão. Você vê, Deus está em cima de uma montanha, irmão, aleluia. Você imagina, você vai lá numa montanha, Deus está lá, aleluia. Aí Moisés chega no lado daquela montanha, vai lá numa rocha, aleluia, porque ela é toda rochenta, né? Aí vai lá e amém? O barulho do bordão, daqui a pouco surge uma fonte da rocha, não, irmão? É pedra da água, mas por que essa pedra simboliza a Jesus, amém? A Cristo. E certamente, quando ele, aleluia, estava em cima do monte, ele falou: Moisés, agora o povo vai beber água, minerais, aleluia. E começou a jorrar água, aleluia, o povo começou a beber. Mas você viu que mesmo o povo com a barriga cheia de água, Deus não tinha se agradado deles, amém? Porque nem sempre que Deus supra as necessidades da igreja, nem sempre é porque Deus se agrada. Porque certamente, como a bênção chegou, da forma que a pessoa fez, aí então é o que tem, muitas vezes, descontentamento de Deus. Porque a Bíblia diz que a oração de muitos é abominável a Deus, aleluia. Mas a oração, aleluia, quando é feita com reverência e temor, ela é o seu contentamento, aleluia. Então, certamente nos Salmos 4, o filho de Davi orou: Senhor, me livra, ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, estou aflito. E Deus falou: Davi, até quando amarás a vaidade e amarás a mentira, aleluia? Porque Deus decide para ti um povo piedoso, aleluia. Então você vê que Davi queria a bênção, mas Deus falou: não quero que continue amando mentira, continue amando vaidade. Então certamente, irmão, hoje nós estamos aqui, nós podemos entender que Deus já está diante de nós, aleluia, e certamente Ele tem o que nós precisamos, aleluia.
Se é água, Ele tem, aleluia. Se é pão, Ele tem, aleluia. Se é bênçãos de cura, Ele tem. E é tão interessante que Ele estava num monte, aleluia, irmão. E Ele representava no monte Horebe, aleluia. E Moisés chegou diante dele e colocou o cajado, jogou água, e certamente a água desceu, aleluia. Aí diz no versículo 6: eis que estarei ali diante sobre vós, a rocha, aleluia. Algumas falam sobre o cubo, e Horebe, e ferireis a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massã, e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então você viu que até a bênção que foi dada a eles, eles não davam com sua fé que agradava a Deus. Eles não tinham uma fé, que é aquilo que a Bíblia chama de fé firme. A Bíblia ela tem a referência de 3 tipos de fé, até mais, mas nós podemos falar 3. Diga comigo: a fé fraca, a fé fingida e a fé firme. Você viu que Paulo escreveu a Timóteo, em capítulo 1 diz: Timóteo, não tenhais uma fé fingida. Aleluia. Se você prestar atenção, muitos estavam fracos na fé. O que é fraco na fé? Dúvida: será que vai? Será que não vai? Aleluia. É uma fé, aleluia, que não pode agradar a Deus. Então eles estavam, aleluia, amém, na incredulidade, não tinha aquela fé. Não, Deus vai vir, Deus vai fazer, Deus vai dar, aleluia, Deus vai abrir porta. Era uma fé que não agradava a Deus. E certamente essa fé que eles vieram, já com o coração duvidoso, cheio de incredulidade, aleluia, nós não conseguimos agradar a Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus, que nós temos capítulo 10, que nós temos chegado, aleluia, diante de Deus, com o coração cheio de fé, aleluia, e com certeza, aleluia, de esperança, e lavada a nossa mente e nossa consciência com água pura, aleluia. Então por isso Deus mostrou algo sobrenatural para eles, aleluia. Mas Deus não se agradou deles, aleluia. Porque a intercessão, ela tem um poder grande na igreja. É o que eu vou falar agora na segunda parte. Moisés, ele através da intercessão, ele atingia, aleluia, ele atraía a presença de Deus, aleluia, a do sobrenatural acontecer. Todo pastor, aleluia, que está em problema, está em dificuldade, e muitas vezes perseguido pela igreja, porque a igreja às vezes está, amém, muitas vezes não está contente, às vezes nem tem fé para receber, aleluia, aquilo que Deus tem. Ah, pastor, ora por mim. Você acredita que Deus pode fazer? Aí a pessoa fica, quando você pergunta duas vezes, eu acredito, mas o acreditar dele mostra que ele não acredita. Porque ali era um sobrenatural, irmão. Porque certamente, se falar que vai sair água do lugar, de uma nascente, algum lugar, até vai lá, mas de uma rocha, uma montanha, amém, irmão? De pedra, amém, irmão? Imagina numa pedra, você falando com uma tamanha montanha, uma pedra enorme, porque Deus, Monte Horebe, uma pedra enorme, uma rocha, e aí, aleluia, vai sair água, aleluia, irmão? Tem que ser uma pessoa de fé mesmo, aleluia? E o povo não tinha fé para isso. E isso não agradou a Deus. E foi o que Deus, amém, pôs o nome do lugar de Manassá, Massá. Então, irmão, não é isso. Para você receber, para você ter alguma coisa de Deus, primeira coisa, você tem que crer, irmão. Crer no seu coração. Crer, aleluia, que Deus pode. Porque a gente vai crendo enquanto está já a hora e Deus já dá, né, irmão? Mas quando Deus, aleluia, quer que nós agimos no sobrenatural de Deus, a gente não acredita. Porque a gente fala, não, Deus não falou não, Deus não vai não. Nem acredita que Deus está, aleluia, no teu santo monte, aleluia, na sua presença, e adiante de nós sempre, aleluia, esperando, aleluia, a nossa ação, porque Deus sempre dá uma estratégia, né, irmão, antes do que se deve fazer. Agora o irmão está dizendo, eu estou precisando de um recurso financeiro, estou com um problema, e ele fala, eu vou falar com Deus, até ele estava orando, espero que orou com fé, né, irmão?
Porque se orou com fé, ainda vai receber a bênção, amém, irmão? E ainda vai agradar a Deus. Porque Moisés agora toca na rocha, o povo não cria. E Deus, como era fiel ao seu servo, era fiel àqueles que o servia, Deus então fez por amor ao nome dele e também para honrar o teu servo. Por quê? Para que aquelas pessoas vissem, aleluia, que Deus é Deus, aleluia. E certamente, aí Moisés agora vai para outra batalha. E logo em seguida já tinha outro problema, já tinha outra situação diferente. Agora o povo murmurando não tinha fé para receber. E Deus então se agradou, a água veio da rocha, e Deus supriu a necessidade dele, mas ficaram de barriga cheia, quer dizer, de sede, tudo. Aí eles tomaram a aguinha, mas não conseguiram agradar a Deus. Então Moisés, no capítulo agora 17:8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel de Refidim. E com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe nós e saia, peleja contra Amaleque, e amanhã estarei eu no cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Aleluia. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Aleluia. Você vê que interessante, né? Moisés agora, aleluia, descobriu, aleluia, que o negócio era subir nesse monte. E certamente, bem na ponta do monte, aleluia, irmão. E ele estava na representação de Deus, aleluia, fazendo, aleluia, como se fosse a representação do Deus Todo-Poderoso em cima do monte, fazendo um ato profético, aleluia. Em cima do monte, ele observava lá na ilha, lá no deserto, do campo, a batalha, o qual estava sendo travada. Certamente era Josué, que era o líder, amém, das tropas que saía à guerra. E certamente ele precisava de uma cobertura espiritual, aleluia. Precisava de um homem de Deus, aleluia, que, aleluia, estava na intercessão por ele, aleluia. Porque a intercessão, aleluia, ela é poderosa, irmão. Quando nós entramos na intercessão, diga para mim, diga assim comigo: intercessão nada mais é do que se colocar diante de Deus, aleluia, por outros, ou por uma causa, por alguém. Essa é a intercessão, é se colocar como de intercessão por outra pessoa ou por uma causa, aleluia. E Moisés era o intercessor naquela hora. E quando Moisés então subiu com mais Arão e Hur, ele sentou lá, aleluia, no monte, e ficou de pé, amém. Primeiro ele chegou, ele já subiu e se pôs de pé e começou a orar, aleluia. E orava: Deus, Josué estava na peleja contra Amaleque. O povo de Amaleque é um povo grande, está tudo armado, estão com PT, estão com canhão, estão ali com pomba, estão com espada. E se for ver, estão lá com aquela que põe na gasolina, faz aquelas coisas de bomba lacrimogênea, aleluia. Estão armados, aleluia, de bazuca, aleluia. Quer dizer, o povo que estava guerreando com Josué era um povo de batalha, de guerra. Então na guerra Josué tinha que comandar o exército de Israel, porque ia lutar numa peleja com o povo duro, amém, irmão? Ele não ia pegar aquele inimigo, aleluia, que ele já chegava com Israel, como muitos Josué venceu mais para frente, você vê lá em Ai, e mudou algumas vezes, ou só liderou. Ali não precisava de uma intercessão divina, aleluia. Porque tem batalha, meu irmão, que a igreja vence, as pessoas vencem sem intervenção divina. Tem batalha que você vence, tem uma guerrinha ali, um probleminha, amém, que você tem na vida, ou talvez um problema financeiro, ou talvez um problema até com pessoas, ou talvez uma batalha, humanamente, em casa, ou com alguém, aleluia. E certamente a igreja é o lugar, aleluia, da onde vem vitória para nós, aleluia. Porque certamente tem um Moisés que está no cume do monte. Tem o Moisés que já descobriu, aleluia, aleluia, como fazer a igreja vencer as batalhas, aleluia, irmão. Agora, a igreja não vai ficar de braço cruzado, a igreja vai ter que pelo menos ir na guerra, aleluia, irmão. Porque o que acontece é que muitos querem vencer guerra sem lutar, né, irmão?
Então tinha que haver a luta. Deus podia até vencer o exército sem lutar, mas Deus falou: não, Moisés, vai ter que lutar. Então o único jeito, Moisés, é você me representar no monte. E certamente o cajado que representa a autoridade, e aí você vai orando. Enquanto você ora, Josué vence, aleluia. E quando você vai continuando na intercessão, Josué está vencendo, está vencendo, está vencendo. Oh, aleluia. Mas Deus é tão interessante que Ele não levanta só um na igreja como intercessão. Ele levanta mais pessoas, que nós chamamos de coluna da igreja, que é a terceira parte que eu vou falar para resumir. Então Deus certamente, agora Moisés orando e Josué vencendo. Agora, o que acontece é que Moisés ainda não era Deus, ele era ser humano. Então o cajado, a intercessão é pesada. Porque muita gente pensa que orar pelo povo, orar pela igreja, a vida de um pastor é moleza, não é não. Você vê que eu falei, Senhor, eu estava mexendo com muitas coisas, eu podia ganhar muito dinheiro, ficar rico vendendo as coisas, mexendo com computador, com cadeira. Toda hora tem gente aí querendo comprar, eu falo, não estou mexendo mais. Você até tem aí, só para não perder mais tempo com essas coisas e me aplicar mais na presença de Deus, viu? E eu fico orando pelos irmãos, orando por aí, pelas batalhas que eu estou passando, às vezes por aí no trabalho, às vezes em casa. Esse é o meu papel. Agora, irmão, chega uma hora que você, aleluia, o intercessor, o pastor, o Moisés, no caso aqui sou eu, o que vai acontecer? Ele sente o peso da intercessão. E por isso ele precisa, aleluia, de muitas pessoas, às vezes, ou algumas pessoas ao lado dele para ajudar. Porque certamente, irmão, senão ele vai chegar uma hora que ele vai sentir o peso da intercessão. E às vezes o peso do próprio corpo humano. A resistência humana, ela vai se enfraquecendo. Então quando Moisés orava, diga-se, quando Moisés orava, Josué prevalecia. E a guerra foi indo, irmão. Só que quando você chega numa luta, que luta, por exemplo, uma hora de batalha e vence, né? Que nem a guerra da Ucrânia, com a Rússia já faz mais de ano, já vai ficar mais de ano. Então o que acontece? Aí já vai ficando difícil, os soldados já vão descansar, já vão ficando cansados, até os armamentos já vai falhando alguns, meu irmão. Se você for ver, irmão, tem uns que até desertam na batalha, não, irmão? Porque a batalha não começou e já parou, ela vai continuando. E quanto mais a batalha tem, o que acontece, mais chega uma hora que um dos exércitos, tanto de lá de cá, vai cansar. E certamente, aquele que permanecer, aleluia, no físico, permanecer, aleluia, disposto, é o que vai vencer, aleluia. Porque o outro, às vezes, não vai aguentar nem mais guerrear e já vai se entregando, vai se rendendo, porque não tem força mais para lutar, aleluia, da batalha. Agora, certamente, quando Moisés orava, havia um fogo de Deus, aleluia, que incendiava a espada de Moisés, de Josué, dos soldados, e eles lutavam. E o dia foi de manhã cedinho, umas 4 horas da manhã, hora nona, né? Começou, aí quando foi, na hora nona não, hora nona é às 15 horas. Foi de madrugada, a vigília da noite, que nem Jesus falou, logo que clareando o dia, eles já estavam na batalha, aleluia. Já passou meio-dia, e espada para lá, espada para cá, e Moisés ali. Quando chegou o horário das 6 horas da tarde, que 5 horas da tarde, que lugar que é mais cedo, lugar que é mais tarde que o sol se põe, Moisés não aguentava mais, viu, irmão? E Moisés começou a enfraquecer. E começou, a Bíblia fala, nós vamos ver aí, que Moisés foi ficando com as mãos pesadas, viu? A mão de Moisés era pesada, viu, irmão? Porque certamente a intercessão não é fácil não. Você ficar em joelho e muitas vezes com a mão levantada para Deus, há um significado que eu vou citar tempo eu explico, com a mão levantada para Deus, aleluia, irmão. Você sabe que quando eu já fui assim em lugares, guardinha, por exemplo, que eu já fui patrulheiro, né? Na guardinha. Tem um ano no patrulheiro. E lá tinha formatura. E muitas vezes ele falava, né, para colocar a mão, amém, assim, um ombro do outro. E aí o que acontecia? E ele mandava um dar um passo à frente. E aí você ficava com a mão estendida, aleluia. E ficava com a mão assim, ficava com a mão. Olha, chegava uma hora que a mão ia pesando. E aí tem uma, quem descia a mão, pronto, aí vinha castigo, né, irmão?
Aí começava todo mundo de novo. Uma mão no ombro, punha a mão no ombro. E era esse aí chamava o Cabo Azevedo, né? Que era o líder do patrulheiro na época, o Cabo Azevedo. E o Cabo Azevedo fazia isso só para ver quem ficava até o final, para ver se essa guardinha estava em forma mesmo. Só que ficava lá, o patrulheiro assim, o outro saía para frente, ou passa para frente, aí pronto. E quando tá no ombro do outro, você está escorando. A mulher ficando pesada. Aí quando pá, descia, todo mundo de volta. Aí chegava uma hora que ele via que sempre tinha um que ia dar, aí ele dava chance e falava, agora vamos trabalhar, não é? Mas era luta, irmão. Ficava pesado, ele ganhava a mão para cima, você já tentou pegar uma lâmpada e não dar meio e ficar muito tempo numa lâmpada. Aí, parece que não, mas vou chegando um tempo, você parece que fica com a mão pesada, você não consegue mais ficar lá, você quer baixar, não? E Moisés estava assim na batalha, na intercessão. E certamente o que acontece quando o intercessor está ficando cansado, aleluia? Ele tem uma igreja que está na batalha, aleluia, dia após dia, nas lutas financeiras, nas lutas, aleluia, às vezes de enfermidade. É tanta batalha, aleluia, desemprego, às vezes está com um problema, alguma causa na justiça, aleluia. Tudo isso aí, a intercessão, aleluia, que faz, aleluia, diante de Deus para vencer. E certamente, enquanto a igreja e o líder está orando, tem vitória de Deus para a igreja, aleluia. Deus sempre dará vitória, Deus sempre fará algo, aleluia, irmão. Certamente Deus só queria, aleluia, que Moisés ficasse na sua presença. Agora, Moisés, como era um homem, amém, humano, chegava uma hora que não aguentava. Agora, por que Deus levanta pessoas junto com Moisés? E se você prestar atenção, quando era nas águas de Meribá, que nós vemos no começo, Deus só leva os anciões com você. Se você prestar atenção agora, ele falou, leva também, aleluia, anciões com você. Que era Arão. Arão era consagrado, aleluia, amém, sacerdote. O filho de Arão também era consagrado. E se você prestar atenção, por que Deus mandou? Porque Deus sabia que um homem sozinho, conforme o tipo de batalha, o tempo da batalha, não ia aguentar. Certamente ele não poderia descer o cajado, porque a vitória estava enquanto ele estava olhando para cima, estava exaltando a Deus, estava glorificando a Deus, aleluia. E aquele cajado representava autoridade, aleluia. E quando o cajado abaixava, aí Josué já começava, ai, caiu um soldado para cá, ai, caiu outro para lá, outro perdeu a cabeça, outro perdeu as pernas. Aleluia, você sabe que era a batalha deles naquele tempo. O outro pai perdeu a meia cabeça, o cara se tudo. Tá vendo? Tem uns que, de tanto lutar, não sabia onde estava a Enza, mas o inimigo, não. Você sabe que é uma batalha doida? Você chega uma hora que você mata até quem não é, não, irmão? Amém? Porque você vai dando espada para todo lado e você vai perdendo a visão, amém, do que você está fazendo. Você não viu o lutador? O lutador, ele vai lutando. Quando chega o cansaço, ele dá soco, não sabe nem onde está dando, amém, irmão? Amém? Já não está vendo ninguém na frente dele, aleluia. Mas quando vinha o fogo de Deus, o poder de Deus operava, aleluia, era vitamina para o lutador, para os soldados de Josué e para Josué, não é, irmão? Amém, irmão? Quem ficava, aleluia, mais forte, ele ia, aleluia, com vitamina do céu, aleluia, com ômega 3 do céu, com vitamina C, aleluia. Hoje tem vitamina que é zinco, a prova disso, dos ossos, vitamina não sei o quê. Quando você liga às vezes na SBT de manhã, às vezes eu acordo de amigo ali para ver alguma coisinha, agora só vem notícia ruim. Aí toda hora eles fazem propaganda dos remédios, promoção, liga 0800, aí isso aqui, você está com dor no osso, você tem isso aqui, tá. Aí eles apresentam um pacote, você compra 6, ganha outro e tal. Fala a verdade, tem todo tipo de vitamina. Mas ali, o que eles precisavam é de bênçãos espirituais, aleluia. Era bênçãos divinas, porque a luta ali também não era só física, a luta também era espiritual. Por isso que precisava de Deus. Porque certamente Deus tinha que agir, porque aquelas pessoas que estavam lutando também representavam um homem, amém? Representava Satanás como líder daquele povo. Se você prestar atenção, amém?
Era uma liderança que estava, aleluia, sendo comandada por uma força maligna. Como tinha Moisés intercedendo pela igreja, tinha aqueles outros que estavam fazendo os seus urucubaca, que nem índia, aleluia, batendo tambor para chover. Eles tinham também os seus deuses, que eles faziam as suas tipos de orações, amém? Tipo de cântico, quer dizer, as suas macumbarias, irmão. Eles invocavam demônios, aleluia, para lutar com Israel. E se você prestar atenção, todas as nações tinham seus deuses. Deuses que não são deuses, entendeu? Por isso que às vezes a gente está de bobeira, pensa que o outro estava na tabaquinha, o outro lá está dia e noite, aleluia, mandando fuar um atrás do outro, amém, irmão? Você pode ver uma pessoa que nem eu já fui criado num banda, criado na quimbanda, quando você tinha que correr 7 Santa Cruz, na beira da estrada. Você tinha que fazer o quê? Você tinha que andar no estado de São Paulo inteirinha para achar uma cruz na beira da estrada onde alguém morreu para fazer um despacho, que é a chamada caminhada da 7 Santa Cruz. E muitas vezes você tinha que fazer a linha da quimbanda, você tinha que pular e alcançar 7 catatuba para buscar osso, para fazer raspagem, para fazer pó de cemitério. Bota o osso do cemitério. Então é complicado, irmão. E muitas vezes a gente, aleluia, crente, aleluia, pensa que vai ser moleza, não vai. Só que com Deus, agindo com Deus tal, Ele nos fortalece. O Salmo 144, versículo 2, Davi diz: eis que Deus arma meus dedos para a batalha e para a guerra. Aleluia. Salmo 144. E se você ver, Ele me livra com o seu poder lá do alto de poderes estranhos. Aleluia. Há muitos poderes estranhos, irmão. Há muitas coisas que estão acontecendo. Às vezes você pensa: está tudo bem, todo mundo gosta de mim, ninguém tem inveja de mim, ninguém vai mandar nada para mim. Aí que você se engana. Às vezes ele está passando aqueles olhos gordos, aquela palavra maldita, aquele tipo de coisa. O lugar que você vai é uma guerra. Aleluia, irmão. Os campos, lugares que você passa, territórios, são guerra, porque os demônios são territoriais. Você pode ver assim: eu estava muito bem, mas agora eu comecei com uma dor de cabeça, uma dor na perna. Isso aqui, o que é isso aí? Você entrou num território onde há uma força maligna guerreando, não é, irmão? Então, certamente, o crente ou a igreja e os soldados da igreja é para lutar contra o quê? Os exércitos, aleluia, de Satanás, aleluia, as forças de treva. Agora, se o crente, aleluia, não for perseverante e ele não tiver o poder de Deus, ele não vence. Porque a Bíblia você vê que se fosse pelo poder humano, Josué não venceria. Porque toda vez que Deus era invocado, e Deus estava sendo adorado, e Deus estava, aleluia, com a fé afirmada em Moisés, aleluia, Josué só passava a espada, e o exército atropelando, ia vencendo e ganhando território. Está escrito aqui, versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou, e Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, aleluia, e um de outro lado e outro de outro, e assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, aleluia. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio da espada, aleluia. Então você viu? Então aí você vê que não tinha jeito, porque a Bíblia é bem clara. Enquanto havia oração, enquanto o mundo estava ali, aleluia, enquanto o com o cajado levantado, vitória para Josué, vitória para a igreja. Agora você imagina que pastor, que nem eu no caso, quantos anos eu estou orando? 3, 6, 7, 8 horas por dia. Agora eu pego meia-noite, vou até 2 horas, e aí tento fazer alguma coisinha, dou comida para os cachorros, volto aqui para orar de novo, aleluia, irmão. E sabe quando faz 4 meses e 20 dias que eu estou vendo o dia clarear todo dia em oração, aleluia. E teve dia que a garganta secou tanto, irmão, que eu não conseguia, até a água que descia tinha que ser devagarzinha, viu, irmão? Porque descia para o estômago e doía. Porque a água, se você estiver com muito sede e você chegar numa cumbuca, numa garrafa, ou num copão, né, de água e foi jogando para dentro, aleluia, a água bate no estômago, né? Ela pode dar problema.
Se você estiver fazendo um esporte e pegar uma garrafa d'água e tiver suado e cansado do calor e chegar e virar ela de uma vez, ela pode causar um problema no estômago, não é, irmão? Então, certamente ali, Moisés tinha que se ajeitar, não é, irmão? Ele tinha que ver agora que aquelas pessoas que estavam com ele não estavam ali para ficar de bobeira, não é, irmão? A igreja, obreiros, pessoas que vêm na igreja, não é para ficar de bobeira, não. Se vê que o Moisés está meio tal, cansadão, a mão pesada, está difícil para ele, aleluia. Você tem que ajudar ele, aleluia. Ficar com a mão levantada, porque ele é o representante de Deus. Só que infelizmente ele é humano, chega uma hora que não vai aguentar, aleluia. E aí vai arriar. Mas só que uma igreja que tem, aleluia, obreiros, uma igreja que tem pessoas junto comigo, aleluia, apoiando, dando força comigo, aleluia, vê a vitória da igreja, vê a vitória de Josué, aleluia. Então você vê porque que às vezes a gente vê quantas pessoas chegam, é obreiro na igreja, mas nunca vem no culto. Às vezes a igreja, o pastor já venceu muita vitória, já começou o ano vencendo, aleluia. Você pode ver que quando chega no meio do ano já é aquela luta, né? Depois ainda tem que prosseguir, porque já vai chegar, tem que chegar até o fim do ano e parece que fica mais difícil ainda, não é? Parece que mais demônio se levanta, parece que mais idolatria se levanta, parece que mais opressão se levanta, nessas épocas. Você pode ver nessas épocas, muitos crentes, não aguentam. Começa no meio do ano, você já viu o carnaval, já viu todo tipo de adoração dos outros deuses, todo tipo de deus pagão, todo tipo de gente agindo, todo tipo, aleluia, todo tipo de demônio usado, aleluia, muitas vezes a festa da carne, aleluia, não tem igreja. E o crente, além está fazendo o quê? Tem que vir ajudar o pastor, não. Aí o pastor ora, vem na igreja, aí a pessoa recebe livramento, a pessoa vai vencendo no seu trabalho, vai vencendo na sua casa, aleluia, enquanto o pastor está orando. Agora, você não pode ser aquele crente 6 horas por dia, aleluia. Tem um crente de 6 horas, ora por mim lá. Tem lugar que você passa, você liga um pacote de folhetinha, viu? Tanto que eu tirei aquele negócio de colocar oração, tá ali, eu vou pintar ele, vou colocar de novo, porque tem gente que só quer, ora por mim, mas só que a igreja de Deus tem que ter mais gente junto com o pastor. Eu digo, levanta a mão para o céu agora e diga assim: Senhor, aleluia, pode contar comigo, aleluia, riba suricana, quando Moisés levanta a mão e estiver cansado na batalha, nem que ele estiver sentado, já não aguentar ficar de pé, ele está apoiado em Cristo, aleluia, e Jesus vai mantendo ele, aleluia, a pedra que os construtores rejeitaram. Diga a Deus, ó Pai, Deus, eu quero ser essa pessoa, eu quero estar com o pastor na hora das lutas, Deus, porque só assim a igreja vence, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Estão entendendo, gente? Deus não tem tempo. Aqui o Espírito de Deus me conduzindo para terminar mais cedo possível, e é difícil, porque a gente ficaria a noite inteira. Então a batalha vem, ela vem no começo do ano, ela vem no meio do ano, e você já está cansado de ter a batalha do começo, e aí tem que tomar cuidado para não chegar até o dia, viu? Porque já tem mais outro caminho. Você pode ver que o corredor, ele corre, o problema dele não é o começo. Até no meio ele já sente o problema, mas é dali diante do meio para frente. Você pode ver que no começo é difícil encarar a primeira, conseguir pegar uma posição, de repente não dá problema de câimbra, de ligamento. Tem corredor que treina o ano inteiro. Quando ele começa a corrida, então um fisgãozinho, tendeu, pronto, aí ele, ela falou: nossa, o corredor, ele era um sério candidato a vencer, mas deu uma fisgada, aí já é, que nem o jogador no primeiro tempo do futebol. Às vezes nos 10 minutos sai porque deu, mas começa a dar câimbra. Tem uns que tem câimbra nos dedos do pé. Você imagina, irmão, então você não vai para lugar nenhum. Então a gente sabe que os problemas existem. Agora, se já chegou até no meio, glória a Deus, já venceu a batalha do começo do ano até a metade.
Agora tem que entender que ainda tem a outra metade você percorrer para chegar até o fim do ano, não é? E muitas vezes o ano fica pesado, difícil, com muitas lutas. Mas certamente você precisa, aleluia, do poder de Deus, da graça de Deus. Um pastor que ore por você, o Moisés que está ali, e ao mesmo tempo os obreiros da igreja têm que ajudar, aleluia. O Moisés também não aterrar o caminho. Você sabia que a maioria de pastores por aí pegaram tudo depressão? Ficaram em depressão, não. Orou tanto por tanta gente, fez tanta coisa. As pessoas só venciam na vida. Abria a porta de emprego, curava. Ai, deu tudo certo, aleluia. E certamente você pode ver que você vê, cadê agora aquelas pessoas que eram da igreja e oravam com o pastor? Não vem orar mais, aleluia, não. Aí o pastor foi sentindo o quê? A mão pesada, aí ficou em Jesus, mas mesmo assim a mão tinha que estar levantada com Jesus. Jesus estava ajudando ele, que era aquela pedra. Abre a sua Bíblia agora. Abre a sua Bíblia lá em Timóteo, lá na frente da Bíblia. Diga glória a Deus, igreja. Diga glória a Jesus. Você vê o poder que é a intercessão. Ela tem um poder tremendo no sobrenatural, na luta espiritual. Amém? Timóteo vai quase no fim da Bíblia, viu? Quem não sabe, é a carta a Timóteo que Paulo escreveu. No capítulo 2, você vê que essa prática de oração, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, eu estou esperando o irmão achar ali, né? E até o irmão ficar prático. Vai na frente da Bíblia, viu, irmão? Você vai andando, passa as cartas, passa Coríntios, passa Gálatas, aí chega Timóteo, achou? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, versículo 1. Aí então você vai vendo aqui, primeiramente, a intercessão agrada a Deus. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplica e oração, intercessões e ação de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e todas as que se acham investidas de autoridade, para que vivam a vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aleluia, irmão. Então você viu que a oração, a intercessão é uma coisa que agrada a Deus. Moisés estava agradando a Deus do cume do monte, orando pelo seu líder, que era Josué, na batalha, porque ele dependia da cobertura espiritual de Moisés para vencer. Você pode ver que quando a igreja estava em oração, Moisés representando a igreja, os outros irmãos, o líder que está no campo missionário, aquele que sai para sair missão, vence. Você vê que hoje o marido sai para fazer uma obra, a esposa vai orar. Mas muitas vezes a gente sabe que tem esposa que o marido sai fazer a hora que ela chega, ela está demoniada em casa, e tudo para quebrar tudo, aleluia, irmão? Com ciúmes do marido, começa a acusar e falar um monte de coisa demoniada. E muitas vezes, irmão, a mulher está até doente com problema, às vezes acontece limitações. Então por isso vamos acordar, irmão. Nós estamos diante de Deus, nós podemos agradar a Deus se nós se colocar no lugar de intercessor. Amém? Uma pessoa que vem na igreja não é para ficar olhando para a parede, ela vem para interceder no mundo espiritual, interceder pelos homens, interceder pelos ministérios, interceder pelas autoridades, aleluia. Tantas autoridades eclesiásticas espirituais que são pastores, aleluia, da igreja, como também autoridades governamental, aleluia, irmão, para ter uma vida tranquila e sossegada. Então diga comigo, quem ora, aleluia, agrada a Deus. E muitas vezes é oração e súplica. Porque muitas vezes você vai orar suplicando, dizendo: Deus, preciso de socorro. Se não vir o socorro, Josué não vai vencer a batalha. Se não vir o socorro, ele vai aterrar no caminho. Ele não vai vencer nem a primeira, aleluia, irmão. Primeira etapa do começo do ano, já arreia, aleluia, que nem diz o mineiro, né? Quando chega no meio do ano, então, ele já está mais do que arriado. E talvez não passe nem esse ano, aleluia. Na primeira batalha perdida, primeira enfermidade que vem, primeira calúnia, aleluia. O que hoje tem tudo isso, irmão.
Você pensa que não? O que tem de caluniadores, de inventores, tentando destruir o outro na base da calúnia, de mentira. Você nesse dia está vendo umas moças que trocaram a mala dela no aeroporto, ela não tem nada a ver. Agora descobriram que havia alguém que trocava a mala, viu? E aí elas foram presas, ficaram uns dias, conseguiram provar que a mala delas foram trocadas. E se não conseguisse provar, estava mais, como diz o menino, estava lascado. Mas irmão, você está entendendo alguma coisa até agora? Então eu conto com alguns obreiros aqui da igreja. Eu conto com a irmã que tem 90 e pouco de trabalhar, né? Não vou falar para tu não achar que ela é muito de idade, né? Uma mãe que eu encontrei, ela tinha 90 e pouco. Esse dia ela deu uma viadinha, parecia uma mocinha, irmão. Tá vendo? Quase não foi dando mocinha, como é que tá tudo bem? Inclusive o pedido dela é mocinha mesmo. Amém, irmão? Agora, irmão, você vê a igreja em oração, agrada a Deus, aleluia. Ainda mais quando você ora por alguém, amém, irmão? Porque muitas vezes a gente não ora nem por nós mesmos e às vezes não queremos orar por ninguém, aleluia, irmão? E o papel da igreja é orar, aleluia, pela igreja e orar também por todas as outras pessoas que estão por aí, as autoridades, pastores, aleluia, do campo. Você sabia que tem muito pastor vencendo porque tem gente orando? Tem muito pastor que tem prosperado porque tem gente orando por ele. Eu estava perguntando para o irmão, você ora por mim, irmão? O irmão ficou assim, não falava, mas não está orando para o pastor. E se você não ora pelo pastor da sua igreja, não ora pelo teu líder que está na frente da batalha, ou nem ajuda nem nada, você está perdendo bênção no céu, irmão. E certamente a Bíblia fala que quando você ora pelas autoridades, você acaba desfrutando de paz. Você vê em Jeremias 29, e Deus diz: Jeremias, ora pela cidade e ora para que haja paz nela. Jeremias 29, o povo de Deus estava no cativeiro, e Deus mandou para Jeremias orar para que haja paz na cidade. Amém, meu irmão? Então muitas pessoas só pensam em orar por ele, não está? E na igreja só, eu quero isso, aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E ele acaba muitas vezes não tendo fé e nem sendo aquilo que Deus queria que ele fosse, não é, não? Uma igreja que levanta as mãos para as nações, uma igreja que ora pelo bairro, uma igreja que ora, não é, irmão? Você vê, tem tantos vizinhos aqui, ó, esses prédios do lado aí, tanto vai chorar, irmão. E muitos estão entrando no prédio aí, você precisa ver, nem na cara da gente olha, nem fala boa tarde, é tudo. E eu adorando a Deus, por que isso? Porque só poucos rapazinhos jovens cumprimentam. Aí eu entendi, porque eles não querem orar, só querem saber passear, trabalhar e ganhar dinheiro, viu, irmão? Para pagar as contas, para comprar um celular de qualidade, tem celular que é 30 mil. Então hoje a gente percebe, ninguém quer vir ser um intercessor, viu, irmão? Ninguém quer orar por ninguém, irmão. Ele só quer olhar para ele mesmo e não quer os outros que se lascam. E igreja não é assim. Igreja é um povo que ora por todas as pessoas, aleluia. E principalmente o pastor da igreja, aleluia, irmão. Então aqui você vê o capítulo 2, versículo 6. Qual eu mesmo, no 2, versículo 6. Assim mesmo se deu em resgate por todo o testemunho, aleluia, que se deve prestar em tempos oportunos. Para ti isto fui designado pregador, aleluia, apóstolo, e afirmo na verdade não minto, mestre do gentil na fé e na verdade, aleluia. Então você viu, então Paulo já estava se dando, aleluia, porque ele foi chamado, aleluia, por Deus. E certamente Deus chama nós para ser uma igreja de oração, amém? Para ser igreja intercessora, uma igreja na terra, um pastor de intercessão. E às vezes, aleluia, nós fazemos um papel de igreja. O pastor vem de orar, está com a barriga desse tamanho, só comendo. E certamente tem igreja que tem pessoas que ficam sempre lá no fundo daquela igreja grande. Então quando você vem para o culto, você olha no fundo, você vê aquele homem de joelho. E geralmente o pastor fala: ó, irmão, aqui eu tenho pessoa de oração. Aquele irmão lá no fundo, aquele irmão lá, quando o culto começa às 7 horas, quando é 4 horas da tarde, ele já está lá de joelho. E certamente aquele irmão ora mesmo. E ele põe a Bíblia no banco e coloca o rosto na Bíblia e ali está orando.
Aí o pastor pensou, né? Falou, olha, então eu não vou chegar nem perto desse irmão, porque vai que eu estou com algum demônio, aleluia, e o demônio tem que sair da minha vida, aleluia. E ele falou, então tá bom. E ele pregou, terminou o culto, o pastor veio e falou, olha irmão, eu não falei para você que aquele irmão é um homem de oração, não? O tempo todo, desde as 4, quando termina o culto, lá de joelho, lá no fundo da igreja, intercedendo, não é? Aí o pastor falou, então eu vou lá pedir uma oração por ele, a ver se eu tiver uma enfermidade, tiver uma doença, ela vai sair. Aí quando ele chegou lá, ele bateu nas costas do irmão, o sangue de Jesus tem poder. Aí pegou o lenço, limpou a barba, tinha babado na vida, Aquele irmão não era intercessor, orava todo o tempo, já dormia o tempo todo no culto, Só que ele dormia, com a cabeça em cima da Bíblia, como quem estivesse orando lá no fundo da igreja. E o pastor não tinha percebido isso, porque já fazia algum tempo que o irmão estava assim. E ele dizia, não vou mais incomodar o irmão, meu irmão é intercessor. Está orando, sempre com o rosto no pó. Estava lá, com o rosto na Bíblia, babando e roncando. Então por isso, irmão, aqui Paulo está escrevendo que ele se deu a eu como testemunho de oração. Se você prestar atenção, Paulo quando chegou lá na Ásia, ele viu, aqui estou vendo um lugar de oração, e diz que quando Paulo orava, Deus abriu o coração de Lídia para entender as palavras que Paulo dizia. Porque a oração faz a igreja vencer, faz a igreja abrir o coração, faz a igreja se fortalecer, não é? Agora tem aqueles crentes rumosinhos, né? Você faz oração, ele recebe uma carga de poder, aí ele dura céu, ele é no período de tempo, acabou a carga, ele para. Aí o pastor manda mais uma carga, aleluia, ou tem oração, ele dá mais uma, aleluia. E muitas vezes, aleluia, o pastor quase morre, aleluia, com dor na coluna, com dor no joelho, aleluia, com a garganta, de tanto suplicar a Deus por aquela vida, aleluia. E por isso que ele não aguenta, ele precisa de mais pessoas do lado dele. A Bíblia chama essas pessoas de colunas de oração. Homens que vêm orar com o pastor da igreja, homens que vêm orar no tempo que o pastor está passando culto, está muito cansado, e a igreja tem que vencer através da oração. Tem que vencer através da mão levantada, não é, irmão? Às vezes ele vê o pastor está cansado, ele vem ajudar o pastor a arrumar uma cadeira, para continuar orando, e ainda com a mão levantada, porque ele sabe que é só a oração do líder que a igreja vença, não é, irmão? E muitas vezes, aleluia, ele não faz isso. Às vezes ele foi chamado para estar junto do pastor, mas ele nem percebe, O pastor está lá se matando sozinho em oração, cansado, com a mão pesada, que é ser humano, Aí o que acontece? Aí começa a vir a derrota na igreja, começa a vir a derrota com os membros da igreja. Aquelas pessoas que apresentam a Deus não vencem, Agora, quando ele tem essas pessoas atentas na igreja, que a Bíblia chama de colunas. Abre sua Bíblia um pouco para trás. Aleluia. Diga glória a Deus. Um pouquinho para trás, aí, Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Um pouquinho para trás aí só. Paulo, quando escreveu aqui aos Gálatas, ele pegou e falou Gálatas, e escreveu o quanto a graça de Deus. E ele diz que assim ele falou sobre Pedro, Tiago e João. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, tá vendo? Da igreja, e me estenderam a mim e a Barnabé a testa de comunhão, a fim de que nós fossemos para os gentios e eles para a circuncisão, e recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, e que também me esforcei por fazer. Aleluia. Então você viu que aqui ele estava dizendo em Gálatas que ele encontrou com Pedro, Tiago e João. Ele estava cheio do apostolado, cheio de Deus, aleluia, cheio da missão, e encontrou 3 homens que viviam no templo orando. E você vai ver Pedro, Tiago e João na hora nona do templo orando. Diz que todo dia à tarde eles iam no templo orar. Aleluia. A Bíblia fala que eles viviam em oração.
Se você prestar atenção, eles eram reputados coluna. O que é isso? Coluna de oração, irmão. Amém, irmão? Eram homens que se reuniam para orar, amém, irmão? E certamente depois saía para fazer a obra, fazer a missão. E Paulo ia para outro lugar e ia lidar com pessoas pobres, ia lidar com situações, ia lidar de miséria. Tudo isso ia encontrar. Então por isso a igreja tem que ter esses coluna de oração. Pedro, Tiago e João. Esses Pedro, Tiago e João, eles tiveram exemplos. Porque quando Jesus separou eles em si, que eram os colunas, Jesus levou no lugar onde Jesus tinha o hábito de orar no monte. Abre a sua Bíblia em Mateus 16. Estão entendendo que a coluna de oração? Tem a coluna financeira da igreja. Pessoas que só com a parte financeira. Amém? Então as colunas de oração é a parte mais fundamental da igreja. Uma igreja que não tem os obreiros que ora junto com o pastor. Os obreiros que não é dado a estar junto com o pastor, amém, irmão? A hora que vê com o pastor está com a mão, está cansadão, a gravata está torta, está querendo cabelo do bolso, a graça de lá, que está fogo, já não está aguentando mais gritar alto, vou abandonar o pastor, irmão, senão o pastor não vai dar mais nada. Mas não era só ele vir e ajudar o pastor, que a vitória venha, não é, irmão? O pastor só precisava de ajuda, amém, irmão? Não de crítica. Porque eles podiam os dois, em vez de estender a mão para Moisés, de ajudar Moisés, levantar o cajado e manter para Josué vencer, eles podiam colocar mais peso para Moisés. Porque depende da pessoa que vem na igreja, se ele não for coluna de oração, e ele não for uma pessoa que ama a obra de Deus, ele vai colocar mais peso no pastor ainda, né, irmão? O pastor já está com problema, então ele vai colocar mais ainda no pastor na hora. Eu falei Mateus 16, eu tenho que terminar. Diga glória a Deus. Talvez você já conhece isso, mas Deus estava dizendo para mim. Se tiver 3 ou 4 que oram, junto. Porque muitas vezes as pessoas não dão muito valor, irmão. Mas uma igreja que tiver 3 pessoas que oram firme, amém. Mateus 16. Oh, glória a Deus. Deixa eu ver se é isso não. Ou é 17? É 17, desculpa. Presta bem atenção aqui. Esses colunas aprenderam com quem? Com Jesus. Porque eles viram que quando Jesus dobrou o joelho, abriu para cima, aleluia, levantado para Deus, ele viu a voz que veio do céu. Por isso que fala aqui no capítulo Mateus 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo dele. E os irmãos Tiago e João, e os levou em particular, e um alto monte, e foi transfigurado diante dele. E o seu rosto, aleluia, resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se branca como a luz. Eis que apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então você viu que Jesus chamou quem? Os colunas. Porque certamente Jesus queria mostrar para eles. Aí eu vou mostrar para você, aleluia, aí como é que é orar e falar com Deus. E conforme eles foram falando com Deus, e falando com Deus, e falando com Deus, o que aconteceu? De repente começou a resplandecer como o sol. Aleluia, Jesus foi ficando cheio, aleluia. Tinha um irmão que ele vinha aqui, você não conhece, Deus curou ele aqui, deu emprego, prosperou para ele. Enquanto eu era pastor dele, ele foi só prosperando. Aí começou a aparecer as pessoas que vão para cá, vão para lá e tal. Foi, acabou com o dinheiro dele, acabou com o gosto dele e encheram a cara dele de pinga. Então você vê, irmão, e ele ficou uma vez ali, e eu orando, e Jesus me enchendo, e ele começou a estribuchar com os demônios. E eu ria, chorava, eu ria e me alegrava, eu ria, perto assim, irmão, eu caiu demoniado, irmão, porque eu estava envolvido na glória de Deus. E quem fica perto de Moisés e fica perto do pastor, primeiramente ele vai ver que quando o cajado está levantado, a igreja está vencendo. Porque ele percebe que as vitórias estão vindo, porque a mão está levantada do líder, aleluia, irmão. E ele percebe que ele pode ser uma ajuda, aleluia, na hora que o líder, aleluia, estiver cansado de orar, aleluia, irmão. Jesus tinha os momentos também que ia descansar e cansava na oração.
Só que Jesus, ele tinha, aleluia, o Espírito de Jesus, não havia pecado em Jesus. Ele era carne, mas não havia pecado nele em nós. Ele não foi formado em pecado. E mesmo que ele tinha uma carne que queria pecar, mas ele não foi formado. Jesus veio dentro do ventre, já cheio do Espírito Santo. Ele não conheceu o pecado. Ele nunca pecou. Então aqui Jesus, ô noivo, olha para cima. E aí eles viram, ele resplandecendo com o sol. E quando eles viram aqueles, você comanda na igreja, irmão. E aprendendo que se você vai para o templo orar todo dia, uma hora você vai ver a glória do Pai, irmão. E você exatamente vai sair uma hora, aleluia, resplandecendo. Assim era Moisés. Quando Deus, aleluia, mandou fazer a tenda, a Bíblia diz que Moisés subia todo dia e ia para fora do arraial, fora da cidade, que era um arraial que eles chamavam de barraca, e estava na tenda da congregação, e diz que Moisés adorava. Moisés ia todo dia lá, e chegou uma hora que aconteceu. Moisés viu Deus face a face e viu Deus boca a boca. Muitas vezes a gente vem para o culto hoje, nós precisamos tanta vitória de Deus, e muitas vezes os obreiros não oram, não vem ajudar o pastor, aí fica difícil. Será que você nunca teve um exemplo que a oração traz a presença do Pai? A oração, ela traz a glória de Deus, porque Deus, aleluia, não pode ver ninguém orando, aleluia, irmão. E alguém, aleluia, acabou levantada. E por isso, Paulo escreveu aos Timóteo. Abre um pouco mais lá, onde nós estávamos de novo. Eu tenho que ir lá só para mostrar, não podia falar. Presta bem atenção. Paulo, ele começou a falar, no capítulo 2, onde nós estávamos, 1 Timóteo 2, versículo 8. Primeira coisa que Paulo falou para eles: eu sou escravo, servo de Deus. Fui chamado para a missão. E por isso, eu sou de oração. E só pela oração vou vencer. A oração abre coração. A oração vence batalha. Como líder. Se Paulo não orava, ele estava perdido. Porque teve hora que ele precisou de muitos que você na Bíblia não estavam. Todo lugar que ele teve que orar, ele e Deus, irmão. Tem pastor que tem hora, que quer um obreiro, que é alguém para ajudar a segurar a batalha. Não encontra não. O obreiro está lá na praia. O obreiro está na academia. Às vezes está na churrascaria. Aí no capítulo 2, 1 Timóteo 2, versículo 8, nós temos que encerrar. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade, com ânimo, né? Então o Paulo fala que eu quero vocês assim. Porque ele estava trazendo eles para uma obra que não dá para explicar, uma viagem. Então eles também tinham que ser de oração. E tinha que entender, a presença dele não era para passear, não era para fazer piquenique, aleluia, na Ásia. Era para orar e eles se fortalecer, para vencer as forças das trevas, aleluia, que amarravam o povo, seguravam o povo e oprimia. E para pregar a Cristo. Então ele disse: eu quero que os varões, quem é varões homem? Que levanta a mão. Então não é só o obreiro, só os que vêm, mas também a igreja. Levanta a mão. Você vai ter que ter crente, irmão, levanta a mão para orar aí. Ele não consegue levantar, não. Eu estou orando no Espírito. Amém? Tem irmãos que levantam a mão e dizem: oh Deus, amém? Manda um anjo poderoso agora. Porque o capeta, os demônios, ele vê com o crente, agora levantou o cajado, aleluia, para Deus, aleluia, irmão. Ele está a fim de vencer a batalha, aleluia, irmão. Porque Moisés ali, ele não entrou na batalha para perder. Ele entrou na batalha para vencer, porque com Deus ele era mais do que vencedor. O único problema é que existia um pouco de esforço, existia um pouco de companheirismo das pessoas que estavam junto. Porque tem gente, irmão, esse dia eu estava vendo uma reportagem lá, que faz aquele do estimador de futuro, Arthur Schwarzenegger, que estava colocando um asfalto, tampando um buraco lá na rua. E isso foi nossa para as pessoas. Nossa, o homem astro de cinema e tudo isso aqui, que fez tanto filme e tal, estava lá com uma pá mesmo, jogando asfalto, piche e tampando os buracos das ruas. Aleluia. Então você vê, irmão, porque tem gente, aleluia, que não faz nada de nada, aleluia, irmão. Às vezes já acha que já esse cara sou eu. Não, irmão.
Você tem que orar, como todas as igrejas têm que orar. Um dia eu vou não, porque não tem esse ministério. Você tem esse ministério? Não. Primeira coisa que Deus pede é para te ajudar. E quando o pastor está com problema, e quando vem problema financeiro, você tem que vir orar com o pastor na igreja. Ah, pastor, quando tem muita ajudante na igreja, você tem que vir orar. Porque além dos líderes que têm obrigação de estar na oração, ainda tem a igreja, os membros da igreja têm que orar também. E certamente a igreja em si tem que vir para a oração. Por que está escrito em Crônicas 7? Se vê um povo que chama o meu nome de orar. Deve ser do povo. Um dia vai falar, não, isso é papel do pastor, só orar. É pastor dos obreiros. Não. Todos, varão. Vai levantando a mão e vai orando em todo lugar. Aleluia. Sem ir, sem contenda. Porque muitas vezes a pessoa levanta a mão, aleluia, fica só para discutir, para bater nos outros, aleluia. E muitas vezes da coisinha, se meu irmão falou, eu vou chegar e falar para ele, que eu não sou convertido, essa mão direita é convertida, mas esquerda não é, eu tirei da mão na cara. Eu já tive irmão do meu lado, assim, tive um problema lá, ele falou, pode deixar, pastor, eu sou meio convertido, essa mão aqui não era, irmão. E vou socar a mão na cara dele. E aqui Paulo está dizendo, varões, levanta as mãos e ora, siga sem contenda em todo lugar. Quando Pedro foi preso, o líder da igreja, porque ele ficou cansado de perseguição, aí mataram alguns e levaram Pedro para fechar a porta da igreja. Pedro teve o quê? Que ficar orando baixinho dentro da prisão, porque senão ele estava no reino lá dentro da prisão. E outra coisa, Pedro, a Bíblia resolveu descansar na prisão. Quem é a obrigação da igreja orar pelo Pedro agora? Porque Pedro foi na prisão pela igreja. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, eu tenho que encerrar. Atos, um pouco para trás. Aleluia. Atos capítulo 12. Diga a glória a Deus aqui. Aleluia. Você vê aqui no versículo 1. Oh, glória a Deus. Versículo 4. Atos dos Apóstolos 12, 4, para terminar. Tendo feito prender, laçou no caixa, entregando os 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardar, tensionando apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no caixa, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Entendeu? Então, quando prenderam Pedro, já tinha captado Tiago, não Tiago, que era o líder da igreja, mas tinha um outro Tiago, porque ali havia 3 Tiago, se for ver. Tinha até mais na cidade, mas que estava com nome de apóstolos de famílias cristãos e de judeus. Havia outros Tiago, não era o Tiago que escreveu as cartas, é o outro Tiago, não é o irmão de Jesus que dirigia a igreja. Esse é o Tiago, filho de Salomé, que eles mataram pensando que era o líder da igreja, porque o diabo queria matar todos os líderes da igreja, que era Pedro, e prenderam Pedro. Mataram o Tiago, o filho da espada, que você tem que vir em casa para ver isso. Mas a igreja estava dormindo? Não. Porque hoje o pastor teve um problema, foi parar no hospital, amém? Quantas coisas. O que a igreja tem que fazer? Bem feito mesmo. Quem mandou ele ser pastor? Quem mandou ele ser líder? Quem mandou ele aceitar, aleluia, o que Deus chamou, amém? E muitas vezes ainda critica, tem hora que morre mesmo. Ainda faz até orações contrárias. Jesus, pega e leva a bola, aleluia. E não é assim, irmão. A igreja tem que estar orando incessante. Eu perguntei para o irmão, você está orando, irmão? Porque hoje você devia ter orado. Na hora que você orar, a primeira pessoa que você ora, primeiramente você ora por você, depois ora para o pastor da igreja. O pastor que era meu pastor da igreja, na casa da bênção, eu orava todos os dias por ele e por todos os membros da casa da bênção. Todos os dias, em todas as horas, meu irmão. Porque tem que ser oração direta, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu. Não é aquela oração, aleluia, de corpo mole, é aquela oração de estar preso, Jesus. Vou matar ele no dia clarear, não tem solução, há muita tranca para Pedro, não tem como ninguém travar. Havia 12 portas, meu irmão. Então, Jesus, socorre Pedro, ele é o líder da igreja. Quantas vezes ele orou por nós, quantas vezes ele pregou para nós, aleluia. Então ele está sofrendo agora com a esposa, está sofrendo agora com o filho, aleluia. É dobrar o joelho, ele vai no carro, eu estou orando, mas eu fico orando, aí eu pergunto para Deus se ela está orando mesmo.
Porque se estiver orando, o pastor vai sentir a força. Agora, se estiver jogando pau, estiver pedrado, estiver esquecido lá e desprezado, vai ficar pior ainda. Aí Pedro entra em depressão. Mas quando Pedro tem oração em favor dos irmãos da igreja, o pastor pegou uma gripe, até uma gripe. Porque se hoje pega uma gripe, é que não peguei 2 dias, né? Você não pode comprar um remedinho, que a turma fala, o seguinte, irmão, você já foi fazer o exame da dengue, tá dando dengue. Coronavírus. E se for mesmo, a turma às vezes nem vai orar mesmo, mas às vezes seja o que for, até uma gripe, a igreja tem que orar pelo pastor, aleluia, irmão. Você ficou sabendo, o pastor ficou de cama uns 2 dias, a igreja tem que orar, irmão. Às vezes ele está sendo acompanhado por uma força de treva. Acontece alguma coisa com o pastor, em vez das pessoas virem para a igreja orar, não, irmão. Vamos fechar a igreja, não vai ter mais culto essa noite. Não, se o pastor não pode pregar, não pode orar, ele está com problema, aí você vem orar por ele, aleluia, irmão. Porque você fazendo isso, o que vai acontecer? O anjo vai descer do céu e vai quebrar a cadeia, aleluia, irmão. Eu já orei por pessoas que estavam presas em São Paulo. A mulher não aceitava me casar com a moça porque ele estava no crime, ele foi preso. Aí ela veio aqui para me orar. Eu vou orar incessante. Orei 15 dias, irmão. De repente um dia apareceu um homem na porta durante uns 2 meses com água. Amém, saiu da cadeia. Como é que foi? Não sei, sei que veio um papel ali de liberdade condicional, então eu saí da cadeia, não é, irmão? E aí a mãe dela, que não queria o casamento, deu a casa lá em Valinhos para os 2 morarem, não é, irmão? E eles casaram. Você viu o poder da oração? Tiago escreveu e diz: a oração do justo pode muitos seus efeitos, não é, irmão? A oração de 3 homens, de 4 homens, que está tudo com a mão levantada, insistir, incessante, porque se ora a primeira e não vai, se ora a segunda. Tem hora que a primeira oração, não tem palavra, a angústia é grande, mas vai orando, vai orando, vai orando. Chega uma hora que Deus começa a te usar, porque Deus quer você naquela posição de intercessor. Jó, ele disse, se eu achasse que ele tivesse um intercessor. A Bíblia fala em Romanos 8 que Jesus disse que Ele intercede por nós. Em João 17, Jesus fez a oração sacerdotal e diz: a glória que tu me deste, Senhor, dá para todos aqueles que vêm te crer. Está em João 17, Evangelho, vocês veem a oração sacerdotal de Jesus para os dias de hoje. Viu? Jesus já orava por nós naquele tempo e já intercedia pela igreja que havia, porque ele sabia que muitos Moisés ia ter um cajado na mão, mas ia precisar de obreiro na igreja. Ia precisar que a igreja fosse de oração, porque quando tivesse problema com esses obreiros, os liderança, amém, com guerras espirituais, a igreja se põe de joelho, aleluia, pelo seu pastor, pela sua igreja, aleluia. Amém, não é jogar pedra, não vou mais na igreja, é muito problema lá do pastor, é problema de base, aleluia, não vou mais orar, não vou mais naquela igreja, muda aquela igreja, amém, irmão? E não é assim que a igreja fazia. E eles estavam na casa de João Marcos, orando de manhã, orando às 6 da tarde. E chegou uma hora, Deus falou: é a hora de libertar Pedro da prisão. Como eles foram lá para matar Pedro, cadê? As prisões estavam tudo abertas. E Pedro chegou na porta da casa de João Marcos e disse: amigo, eu estou aqui, abre a porta para mim. E eles olharam e pensaram que eram fantasmas. Porque o milagre, tudo natural acontece. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Meu horário já foi. Faz oração aqui agora. Aleluia. Cadê aquele brilho de oração que ora meio das 4? Até o culto terminar. Ele não está orando nada, ele está babando na Bíblia. Porque tem gente que finge que está orando, irmão. Aquela oração fingida, estou orando, mas nem a boca você abre. Estou orando, mas você ora num dia, mas não ora no outro. Amém, irmão? Você tem que orar todos os dias da sua vida, todo o tempo, em toda hora, em todo lugar. Aleluia, irmão? Aleluia? Vem uma pessoa de oração, aleluia, irmão? E as orações vai movendo, Deus vai fazendo. Quando você vem para o culto aqui, você já vem orando: Senhor, usa o pastor hoje, o pastor falar comigo, aleluia, irmão? Mandei o pastor de pé, porque quando o pastor ora com o cajado em pé, eu estou vencendo, aleluia. Riba suricanta, riba tacadá,
Oh, eu fiquei uma hora, aleluia, a falar, aleluia, que a igreja, aleluia, tem que orar, aleluia. O pastor também conta com as suas orações, aleluia. Tem hora que o cajado vai ficando pesado, aleluia. Oh, rebassuricanta, oh, aleluia. Oh, aleluia. E Deus tem uma batalha, será de geração em geração, aleluia. Você tem uma batalha esse tempo, depois você tem outra, e sempre haverá uma batalha aqui na terra até Jesus voltar, aleluia. Se parar de orar, o bicho pega, mas se você orar, o bicho corre, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vai orando. Ah, pastor, eu não sei orando. Vai abrir a boca que o Espírito ajuda você a orar. Ai, pastor, eu estou tão decepcionado. Mas eu estou orando por você nesta noite. Ai, pastor, eu estou com as portas fechadas. Eu estou orando por você vencer nesta noite. Ai, pastor, eu estou com um problema. Pastor, é um problema terrível. Você vai vencer nesta noite, porque você já está orando. Oh, rebassurificando, rebassuriando, rebacarrebassua. Ai, narraguiando, rebabassuriando, rebacarrebassua. Ai, Deus, aleluia. Ai, Deus, a vitória, Senhor, a tua igreja. A vitória contra a batalha, contra a Amaleque. Oh, vai correr o Amaleque, tem vindo com doença, com enfermidade, com traição. Oh, vai correr o Amaleque, tem vindo com as pombagiras. Oh, vai correr a miada associada a outras pombagiras. Oh, vai correr, tem vindo os atributos de companhia imitada. Oh, Deus, tem vindo um exército de demônio. Oh, vai correr a pamada. Oh, vai demônios furiosos. Oh, Deus, é nessa noite. Oh, Deus, eles precisam vencer, ó Deus, a batalha. Ah, vai correr, já está quase no meio da batalha. Ah, vai correr, não podemos parar agora, Deus. Ah, vai correr, chegou o cansaço, chegou a dificuldade. Ah, Deus, queremos seguir em frente nessa noite. E queremos ver a vitória nessa noite. E é no nome de Jesus agora. Fica mais do que vencedor. Eu encho você de oração. Eu encho você de cobertura. Eu me coloco diante de Deus agora, como intercessor pela sua vida, os membros da igreja, os obreiros da igreja, para que o meu Deus, aleluia, supre a nossa necessidade. Amém. O nosso Deus vai abrindo, vai rompendo, aleluia. Você vai andando sobre as águas. Oh, marreca, dalabassi, candalabala. Ah, vai carregando com essa mata de fogo do seu pé nessa noite. Ah, vai carregando a você, aleluia. Ah, vai carregando a vigília da costa. Ah, vai carregando que você possa correr atrás do dragão veloz nessa noite. E é no nome do Senhor dos Exércitos, é no nome do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E todos que creem, diga amém. Senhor, diga graças a Deus. E nós vamos ter que encerrar nessa noite. Se você tem sua oferta, prepare-a agora, em nome de Jesus, amém. O irmão, coloca só um voz aquele rapidinho para nós terminar. Eu não quero terminar tarde, mas a intenção é ensinar, viu, irmão? A obra de Deus é levar os irmãos a entender a importância que tem uma pessoa de joelho, viu? A gente vê em cada situação que o inimigo faz com a gente, muitas vezes com o pastor. Você fala, nossa, mas é pastor? Mas ele enfrenta a luta. É pastor? Mas ele enfrenta a falsidade. Ele é pastor, ele enfrenta a traição. E é o que mais enfrenta é o líder. Porque se o líder parar, o que acontece? A igreja perece. Por isso que ele quer derrubar o líder. Você acha que na hora que Moisés estava sentindo cansaço como humano, ele precisava de ajuda? Se os irmãos não vêm, Josué tinha sido derrotado. Aquela força de treva tinha acabado com o exército de Josué e Israel era derrotado. Mas se você vê o fim, Deus disse, essa bandeira foi levantada, e Moisés disse, o nome daquele dia foi chamado, o Senhor é minha bandeira, é o nome desse ministério. Por isso que tem uma montanha ali, uma bandeira em cima do Brasil, porque é um ministério de oração, aleluia. Por isso que Deus me deu o símbolo daquele jeito, também, porque é um ministério de oração. Então ajuda eu na oração, ajuda eu no trabalho. Se você trouxe oferta, prepara aí agora o breu, nessa noite. Pode passar, se você não tem, você vai trazer os seus dízimos, sua oferta. Luz foi tudo pago, internet, amém? Estou pagando um telefone que tinha aí que nem é. Porque a oração nesse lugar, viu?
E Deus levantou lá de Mato Grosso, e levantou, aleluia, para que a igreja dele seja suprida. Quantos anos eu venho orando? Levanta pessoas, Deus. E Deus levantou agora o meu próprio filho, aleluia, para ser um semeador nessa obra, aleluia. E você que está trabalhando, eu estou orando por você no seu trabalho. Você que está fazendo um negócio, eu estou orando no seu empreendimento. E por isso você vai vencer, aleluia. Eu não fico aqui dormindo só o dia todo, não. Às vezes eu durmo até mais tarde, porque eu estou passando todas essas noites de joelho, aleluia, para Deus te dar a causa, te dar a justiça, porque todo homem de Deus tem que ser de oração, e tem que ser um intercessor diante de Deus, aleluia, diante da batalha. Logo aquele sonho de Deus, irmão, todos conhecem, só para nós terminarmos, né? E se agora está adiantado 10 minutos, eu termino 9h30, viu? Está dentro do horário, e nós vamos encerrar agora. Aleluia. E você vai dar a sua oferta. E se você não tem, não constrange aqui, a gente não avalia as pessoas, amém? Ou tenta falar alguma coisa porque não deu oferta no culto. É espontâneo, aleluia. Quando você põe a mão no bolso, você está dizendo: Jesus está aqui, minha semente. É uma semente, irmão. Quantas vezes eu tinha só moedinha, eu levava tudo, irmão. Um dia eu levei 80 centavos e Deus me deu 120 reais. Vendi 40 centavos naquela noite, ganhei um terno importado e fui andar daquele carro de Ferrari. Sei que tem ciúme da minha adoração, não há outra além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Dá lugar para Deus, aleluia. Fez aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Diz o meu coração, o teu olhar pode provar tua fidelidade a ti. Ainda que tu me peças a te entregar a minha vida, meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos que a vida me deu, e você pro teu rei e não pro meu eu. Escolhi sonhar, seja um intercessor na casa de Deus, aleluia. Se você é apenas membro, continua sendo um intercessor na casa do Senhor, aleluia. Sei que tem ciúme. Quando Deus vê que aquela pessoa é um membro intercessor, Deus se manifesta, aleluia. Deus olha, ele está orando pelo pastor da igreja, ele está orando pelas ofertas da igreja, ele está orando pelo crescimento da igreja, aleluia. Ele quer ver a igreja crescer, a igreja vencer, aleluia. Aí Deus vai encher de bênçãos, Deus enche ele de poder, aleluia. Fez aliança contigo. Aí ele vai dizer que nem Moisés: o Senhor é minha bandeira, aleluia. Oh, não é igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Oh, aleluia. Deixa meu coração, o teu memorial pode provar tua fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te tocar, ser intercessor é dar vida para Deus. Abro mão dos meus sonhos que a vida me deu, e eu giro de
Obrigado nessa noite, Senhor, que nesse instante. Obrigado os obreiros que estão orando aqui nesta noite. Por vitória, por conquista, por crescimento. Traz um povo, meu Pai, para a palavra. Um povo que ore nas horas difíceis da igreja. Um povo, ó Deus, que ame o pastor da igreja. E quando vem as lutas da igreja, ele vai orar, Senhor. Levanta para o louvor da igreja, pessoas que vêm orar, meu Pai querido. Oh, aleluia. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, rebaçurica, bababá. Oh, glória a Deus. Oh, reveste esses homens, a Deus. Oh, fogo de Deus. Arrasta sobre eles nesta noite. Renova suas forças, meu Pai querido. Oh, Deus, põe desejo de orar. Põe força para orar. Pai, que esse homem de oração, essa mulher de oração, meu Deus. Leva ele, meu Deus Santo, aleluia. A entender que ele pode ser muito útil na sua oração. Abençoa toda